capítulo 6, capítulo 5, capítulo 6, trabalha uma legalidade, trabalha um assunto que é o sumo sacerdote de Jesus. Todos nós sabemos que Jesus, ele vai cumprir 3 ofícios, 3 funções ministeriais. Quando a gente estuda cristologia, a gente aprende isso. Cristo como profeta, Cristo como sacerdote e Cristo como rei. Diante desse ponto, Jesus ele vai executar os sacrifícios, os ofícios do Antigo. Mas como Jesus pode executar o ofício sacerdotal se ele não é da linhagem sacerdotal? Se ele não possui uma qualidade de direito para ser sacerdote. Essa que é a grande questão. Este que é o grande ponto. Temos que entender que o autor está escrevendo para os hebreus. O povo hebreu seguia os mandamentos mosaicos, a Torá. Aceitava o ofício sacerdotal conforme autorizado pela lei de Arão. Arão é da tribo de Levi. Não tem nenhum outro que pode executar o ofício. Jesus é Judá. Então, como esse é o grande ponto que o autor está tentando levantar, como podemos reconhecer, aceitar, confiar, acreditar nesse ofício sacerdotal de Jesus, sendo ele judeu da tribo de Judá e não da tribo de Levi? O autor vai ser feliz, o autor vai ser tremendo sobre a importância e ressaltando a eficácia, a eficiência, a justificação de Jesus como sumo sacerdote. Nós entendemos aqui no capítulo 7 4 pontos importantes pelas quais Jesus ele tem o direito de ser o sumo sacerdote hoje. Primeiro, a questão de Melquisedeque. Existe uma nova ordem, existe uma outra ordem. Não existe somente a ordem arônica. Não tem somente a ordem arônica. Há uma outra ordem sacerdotal na Bíblia, que é apresentada no Salmo 110, a ordem de Melquisedeque. Então, em primeiro lugar, Cristo vai cumprir as diretrizes sacerdotais cumpridas, executadas por Melquisedeque. Esse é o primeiro ponto que transforma Cristo em eficaz. Segundo ponto, que está aqui no texto, que esta ordem, não o Melquisedeque, mas esta ordem que iniciou-se, que se apresenta com o Melquisedeque, não vou falar que começou, porque não sei, mas que se representa por Melquisedeque, esta é a palavra certa. Esta ordem, ela foi aceita, reverenciada por Abraão, o patriarca, o homem mais importante da nação de Israel. Israel existe por causa da atitude de Abraão. Então, o personagem mais importante da história de Israel é quem? Abraão. E este
esse homem mais importante da história de Israel se submete à ordem sacerdotal representada ali por Melquisedeque. Então, se Cristo é da ordem de Melquisedeque, então Cristo está na mesma posição superior à qual iniciou-se com Abraão. Terceiro ponto que queremos trazer aqui sobre essa ordem: ela está debaixo de uma nova aliança. O ofício sacerdotal arônico está sendo executada numa aliança. Vamos falar sobre ela. Cristo está sendo executada debaixo de uma nova aliança, que é a nova aliança que ele fez com a igreja. Então temos o terceiro motivo: há uma nova aliança. Se há uma nova aliança, o autor fala, mudou o sacerdote, muda o quê? A lei. Então estamos sob uma nova ordem, uma nova aliança. Quarto ponto: a eficácia, a eficiência desse sacerdócio, que ele pôde fazer o que Arão não conseguiu fazer. Ele pôde realizar o que Arão não conseguiu realizar. Estes são os 4 pontos apresentados, as 4 forças, os 4 pilares, as 4 fontes, bases que o autor da carta aos Hebreus fala sobre o sacerdócio de Cristo Jesus. E nós vamos trabalhar agora um por um. Primeiro, o autor vai fazer uma busca. Capítulo 7, versículo 3, ele fala o seguinte: feito semelhante ao Filho. Feito semelhante ao Filho. Então, ele está dizendo o seguinte, que há uma similaridade, há um elo de Melquisedeque para com Cristo. Mas no versículo 15, ele fala de outra semelhança contrária. Versículo 15: e isto ainda muito mais evidente quando a semelhança de Melquisedeque se levanta ao sacerdote. Ou seja, que tanto Melquisedeque é semelhante ao filho, como o filho é levantado de um ofício à semelhança de Melquisedeque. Então Melquisedeque tem parâmetros que são semelhantes a Jesus. Olha só, Melquisedeque tem parâmetros que são semelhantes a Cristo, a Jesus. E Jesus tem semelhança a Melquisedeque com respeito ao ofício. Qual ofício? Sacerdotal. Então, há uma semelhança de um no outro. Melquisedeque em caráter e Cristo em ofício. Em ofício. Bem, quais são, o que quer dizer semelhança de Melquisedeque a Cristo? Há 4 semelhanças apresentadas aqui nesse texto que vão apontar para Jesus. Primeiro, rei. Diz aqui, versículo 2: rei de Salém. A primeira característica que nós vamos encontrar aqui é rei sacerdote. Não só ele é rei, como ele também é sacerdote. Rei de Salém e sacerdote do Deus Altíssimo. Então Melquisedeque ocupa 2 funções ao mesmo tempo. Mas isso não é estranho no Antigo Testamento. Quando nós vamos estudar o surgimento do pensamento, a perspectiva messiânica, no chamado período intertestamentário, nós vamos ver que uma exigência do Messias é que ele tinha que ser também, ter o poder do ofício
sacerdotal. Ele não é somente rei, mas tem também o ofício sacerdotal. Por isso que muitos Messias, que se disseram Messias, eram da onde? Levítico, da linhagem levítica. Muitos que queriam ser os Messias, ao poder do Messias, porque não foram poucos, eram levitas. E aí vamos ver que Cristo, ele vai executar tanto um quanto o outro. Vimos então aqui que esse Melquisedeque é rei e sacerdote. Há dois reis na Bíblia que executaram o ofício sacerdotal. Você tem que, vamos ler a Bíblia. Davi e Salomão. Tanto Davi como Salomão ofereceram sacrifício. Davi também ofereceu sacrifício no altar do Senhor. Quem é que faz a consagração do templo quando ele foi inaugurado? É um sacerdote ou foi Salomão? Quem estava no altar fazendo sacrifício? Era o sacerdote ou era Salomão o rei? Quem faz a oração na qual ele todo mundo lê? Se meu povo se humilhar e obedecer minha lei, onde tiver, virar para cá e se arrepender, eu ouvirei. Quem fez essa oração? Não foi o sacerdote, foi Salomão. Quem consagra o templo e quem dirige, ministra, quem vai ministrar o sacrifício que vai consagrar o templo é Salomão. Veja aí Salomão exercendo o quê? O cargo de rei e de sacerdote. E aí? É claro que ele não executou o ofício sacerdotal continuamente, mas quem faz a consagração é o rei. É claro que tem uma questão política que não quero entrar, não vou entrar numa leitura política, porque o sacerdote só está lá porque Salomão colocou ele. Mas daí é outro papo, vamos continuar. Um dia a gente estuda isso aí. Um dia a gente medita sobre essa questão, essa necessidade. E havia um outro profeta ali ao lado, tá? Salomão estava ali com o profeta e o sacerdote. E está ali diante do altar 3 ministérios: profeta, sacerdote e rei. E são 3 únicos que são ungidos com óleo no Antigo Testamento. Então já vimos que já há uma manifestação de que há o rei, esse rei de Israel, esse futuro grande rei que Israel espera, ele também vai ocupar a função sacerdotal. Ele também vai ocupar e executar e exercer a função sacerdotal. Mas como ele pode, se ele não é levita e nem é descendente de Abraão? Aí, Salmo 110, Davi responde isso. Jesus responde, Jesus assume, aceita a veracidade, e Jesus aceita a autonomia, e Jesus reconhece o valor profético do Salmo 110. Então vimos dessa forma que há uma outra ordem. Jesus é sacerdote? Segundo Arão? Não, segundo a ordem de Melquisedeque. A ordem arônica é uma sucessão de hereditariedade. A ordem de Jesus é uma eleição livre, espontânea, soberana, bendita do nosso Deus. Sendo assim, ele é mais eficaz, porque a descendência não deveria cuidar corretamente do seu ofício sacerdotal. Mas o que vemos na história não foi isso que aconteceu. Foi um relapso, um descuidado, uma descontinuidade, uma questão política, de poder. Teve grandes sacerdotes? Teve grandes homens de Deus? Teve, como Ilquias, grande sumo sacerdote, que protegeu a descendência davídica de Atalia, filha de Jezabel com Joabe, que era casada com o rei da tribo de Judá, e que tentou usurpar o trono. Ele protege o servo de Deus.
e retomam novamente o trono para a descendência de Davi. Temos grandes homens como este, mas os demais eles foram o quê? Se tornando incapazes através do tempo. Nem todos foram tão soberanos, sublimes como este homem. Temos Eli, que fracassou, que errou, que passava a mão por cima do pecado dos seus filhos. E Deus viu o que é. Rapaz, olha só quem vai vir aí. Sumo sacerdote, Ofni, o primogênito. Imagine esse homem corrupto. Deus não permitiu. Deus cuida. Eu quero dizer uma coisa: Cristo é o nosso rei, é o nosso sacerdote. É o judeu fala, ele não pode ser sacerdote porque ele não é de Levítico, nem da tribo e nem da família arônica. Não é, mas ele é da ordem de Melquisedeque. Ele é da ordem de Melquisedeque. Então Cristo, ele é o nosso sumo. Podemos confiar, podemos acreditar, podemos submeter, podemos entender, aceitar, confiar que este sumo sacerdote, Deus está aceitando a intervenção, a intercessão, o pedido, o clamor dele por cada um de nós. Coisa maravilhosa. E aí vimos então que Jesus ele vai cumprir esse ofício. Segunda característica de Melquisedeque que vamos encontrar em Jesus, que Jesus vai apresentar: Rei da Justiça. Aí está dizendo aqui, ó. Primeiro se interpreta Melquisedeque, a palavra Melquisedeque significa Rei da Justiça. A questão da justiça de Melquisedeque, ela tem dois amparos: pessoal e de exercício, de executar. Só para nisso. O rei justo, Melquisedeque, que não dá a entender a Bíblia, o que a Bíblia leva a entender, que ele era um rei que praticava dentro do seu governo, um governo justo, um governo correto. Lembrando, não devemos esquecer que nós estamos falando de um cananeu. Melquisedeque, ele era cananeu, cidade que Deus nomeou e cidade que Deus alistou para ser destruída na conquista de Israel, que Deus colocou os jebuseus. Mas vejam vocês que dentro desse grupo que Deus mandou destruir, que Deus mandou aniquilar, no tempo de Abraão, havia um homem que Abraão reconhece como sacerdote do Deus Altíssimo. E a partir dele, a partir de Melquisedeque, é que os nomes de Deus começam a ganhar um novo contorno. Isso aí é uma outra ocasião. Vamos depois um dia pregar sobre os nomes de Deus na vida de Abraão. Já estou dando a dica aí para pesquisar. Então vamos ver que ele não somente recebe de Abraão, como ele ensina a Abraão Deus, ele educa Abraão a Deus, ele começa a ensinar quem é Deus para Abraão. Abraão cresce, melhora, se aperfeiçoa o seu conhecimento, o seu relacionamento com Deus através de Melquisedeque. E nós vamos ver que este homem era um homem justo, mas também este homem praticava justiça. No seu reino tinha justiça, no seu reino havia justiça, no seu reino havia equidade, no seu reino não se prosperava a violência, maledicência, o engano, o roubo, a corrupção. Porque este homem está à semelhança de Cristo Jesus. Eu não creio que Deus vai pegar um homem corrupto e colocá-lo ele à semelhança de Cristo. Eu não creio que Deus vai pegar um homem vil e exaltá-lo e colocá-lo à semelhança de Cristo. Melquisedeque, rei da justiça, era um homem não somente que agia, era justo em si próprio, mas um homem que ele queria e agia e implantava no seu reino a justiça.
Agora, como se pratica, como se caracteriza a justiça em Cristo? Ela é diferente, ela é superior, ela é melhor do que a ação de Melquisedeque, porque a justiça de Melquisedeque está relacionada ao tempo de seu governo. A obra de justiça de Cristo, ela nos salva. Ela nos salva. Vamos ver as características do Rei de Cristo. Primeiro, uma conduta pessoal de Jesus. Jesus, ele foi o quê? Obediente. A Bíblia fala que em tudo ele obedeceu ao Pai. Jesus, ele não somente era obediente à lei, mas também era obediente à vontade de Deus. Jesus era obediente à lei, mas também obediente ao que Deus queria. Porque havia tratos pessoais de Deus com o povo de Israel. Havia relacionamentos pessoais com o povo de Israel. E havia pessoas que Deus queria realizar algo pessoal. Não somente obedeça a lei, mas também obedeça as minhas vontades, obedeça o meu desejo, obedeça o que eu quero. E aí Cristo, ele foi obediente. E diz Paulo aos Filipenses, que foi obediente até a morte. Em morte de cruz. Jesus, ele foi obediente à lei, cumpriu a lei, obedeceu a lei. Mas também Jesus obedeceu à vontade, o querer de Deus. Ele buscou a vontade de Deus. E aí, Cristo nos dá o exemplo de que nós devemos seguir a lei de Deus, mas também seguir e obedecer a vontade de Deus sobre nós. Em tudo ele foi obediente. Segunda característica da justiça de Cristo, será uma justiça, uma conduta legislativa quando ele se tornar o rei. Isaías 32, versículo 1, renovará um rei com justiça. Jeremias 23, versículo 5, levantarei a Davi um renovo justo, e que rei que reinará e agirá sabiamente, e executará juízo e justiça na terra. Livro de Mateus, Malaquias 4:2, porque os que têm um nome, meu nome, nascerá o sol da justiça. O sol, quem é o sol da justiça? Cristo. Jesus diz o seguinte: bem-aventurado que tem fome e sede de justiça. Eu estava sentado uma vez numa mesa, lendo, desfolhando o jornal, vendo as denúncias de corrupção desse país, vendo os índices melancólicos da infraestrutura do nosso país, lendo, estudando e analisando os índices de educação no nosso país, de violência no nosso país, e vendo o dinheiro sendo levado, obras sendo superfaturadas, compras sendo superfaturadas, e eu baixei minha cabeça e fui ler a Bíblia. Entrei em Mateus capítulo 5, e quando eu li, bem-aventurado que tem fome e sede de justiça, porque serão fartos. E naquele dia eu chorei diante do meu Senhor. Aqui está um homem em jejum de justiça, com sede e fome de justiça. Ó Senhor, eu sei que agora não é tempo da pregação do Evangelho, é tempo da oportunidade de se arrepender, mas um dia tu hás de fazer a justiça e vai acabar com toda essa corrupção que está no nosso meio. Fome e sede de justiça, porque o nosso Rei de justiça reinará com justiça. Terceiro aspecto da justiça de Cristo, ela é soteriológica. O que quer dizer isso? Que a justiça de Cristo me salva, que a justiça de Cristo me torna um homem salvo. Vou ler Romanos capítulo 3, versículo 21 ao versículo 26. Mas agora, sem lei, que manifestou a justiça de Deus, testemunhada pela lei e pelos profetas, justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo, para todos e sobre todos que creem, porque não há distinção, pois todos pecaram e carecem da glória de Deus, tendo justificado gratuitamente por sua graça, mediante a redenção
que é em Cristo Jesus, a quem Deus propôs no seu sangue, como propiciação mediante a fé, para manifestar sua justiça, por ter Deus na sua tolerância deixado impunes os pecados anteriormente cometidos, tendo em vista a manifestação da sua justiça no tempo presente, para ele mesmo ser justo e o justificador daquele que tem fé em Jesus. Olha só, o que está ensinando aqui? Que Deus tolera a nossa condição de pecado. Deus tolera a nossa condição de pecado, para que nós sejamos justificados por quem? Pela justiça de Cristo. Por-nos é imputada a justiça. O crente, nós servos de Deus, somos justificados não por nossos próprios méritos, porque está lá no livro de Isaías, capítulo 64, versículo 6, a nossa justiça perante Deus é como trapo de imundície. Sabe o que é trapo de imundície ali? É um pano que a mulher usa no tempo da sua menstruação. Para Deus, quando você apresenta sua justiça, é como se, é isso mesmo, é como se pegasse aquele pano. Senhor, olha a minha justiça, mas você vai mostrar um pano sujo de menstruação. É isso que o texto está dizendo. É essa a justiça que eu apresento para Deus. Mas quando Deus olha para o Rossi, o pastor Renato Miato, para cada